ano é 600 a.C. Elohim usa o seu profeta, Yehezequiel ou Ezequiel como é conhecido no Ocidente, para declarar que os sacerdotes descendentes de Tzadoc haviam sido fiéis não abandonando o culto a Javé, servindo fielmente no templo, enquanto a nação se corrompia perante os ídolos. Adonai, em recompensa por essa atitude, declara que os filhos de Zadok terá sempre um lugar garantido perante ele, servindo e adorando no templo. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, e se chegarão à minha mesa, para me servirem, e guardarão a minha ordenança. Ezequiel 44, 15 e 16. Logo após a vitória dos Macabeus, por volta do ano 160 a.C., o povo de Israel estava se dividindo em partidos religiosos, cada um com o objetivo de praticar o verdadeiro judaísmo. Nesse momento, surgem os fariseus, essênios e tzadoquim, ou saduceus como ficaram conhecidos no Ocidente. Inclusive aqui na casa do Messias, já contamos com riqueza de detalhes, a origem dos fariseus e essênios. Agora chegou a vez dos saduceus, espero que seja útil a sua pesquisa. O nome Tzadoquim tem origem justamente em Tzadok. Ao declarar-se saduceus, esses homens estavam fazendo referência aos filhos de Zadok da profecia. É uma postura que visava inspirar seus adeptos a serem verdadeiros israelitas, aqueles que não abandonariam Jeová, que seriam fiéis à sua lei, que não se apartariam do serviço no templo. Sim, a maioria dos tzadoquim eram levitas e por isso exerciam sacerdócio no templo. Diferente dos essênios e fariseus, os saduceus não acreditavam nos textos proféticos. Para eles a palavra de Deus era o que Deus disse que era sua palavra eterna, ou seja, a lei de Moisés, a Torá ou Pentateuco como é conhecida no Ocidente. Eles reconheciam que os profetas foram usados por Adonai, que suas predições foram palavras do Eterno, mas as identificavam como sendo endereçadas ao povo da época da profecia. Eles eram mais literais do que os fariseus e essênios. Sua leitura da Torá era curta e grossa, por isso evitavam os textos nublados, que exigiam um olhar mais profundo. Eles se apegavam aos textos claros, que não deixavam dúvidas, que fossem simples de fácil entendimento. Por que isso? Porque para eles a interpretação humana é falha, sujeita a incertezas, por isso evitavam textos complexos. Não eram muito diferente de nós. Assim sendo, obviamente se opunham aos fariseus, que possuíam uma interpretação mais ampla, mais filosófica das Escrituras. Para os fariseus, toda a Escritura era divinamente inspirada e apta ao ensino. O apóstolo Paulo, um ex-fariseu, faz esse mesmo apelo ao escrever a Timóteo. A história do relacionamento de Adonai com Ester pode servir de aprendizado para nossa vida. Servem de exemplo não só do que Adonai é capaz de fazer por seu povo, mas também de que tipo de ação é a correta para nos iluminar. Para os saduceus, Deus parou de se revelar em Deuteronômio. Assim sendo, toda revelação posterior era rejeitada, ou seja, não acreditavam na ressurreição, num paraíso futuro, não acreditavam em experiências com anjos, não acreditavam na existência da alma, tampouco em um juízo final. Para eles a vida era essa que temos, morreu, acabou. Por causa dessa visão materialista, muitos deles se adaptavam à sociedade buscando boa posição e riquezas. Afinal de contas, já que só tinham essa vida, precisavam garantir que viveriam bem. Eles ocupavam as melhores posições entre os judeus, tendo muitos deles atuado como representantes de Israel perante o governo romano. Roma gostava de tratar com os saduceus, pois eles sempre visavam chegar em um acordo pacífico e lucrativo. Preciso ressaltar que eles não eram pessoas imorais. Eram judeus devotos a Adonai, que tentavam conciliar a fé e a prosperidade, na esperança de terem uma vida boa e estável. Haviam saduceus corruptos,
Com certeza, como há em toda a esfera social humana. Eles repudiavam Yeshua por o identificarem como um fariseu, isso por causa de suas afirmações sobre ressurreição dos mortos, paraíso futuro, anjos celestes e citações da Tanar como palavra do Eterno. O que confundia os Tzadokim em relação a Yeshua é o seu repúdio à lei oral defendida pelos Perushim. Esse ponto em comum fazia com que os saduceus ficassem sempre por perto de Yeshua, para ver que tipo de argumentos ele usaria para detonar os fariseus. Um fato curioso é que Yeshua não atacou tanto os saduceus quanto aos fariseus e doutores da lei. Os escribas, ou seja, os doutores da lei, eram em sua grande maioria fariseus. Sua missão era literalmente advogar, julgar, os casos referente à quebra da lei judaica. Eles eram os copistas da lei, por essa razão conheciam ela melhor que a maioria. Copiavam a lei, julgavam as pessoas no tribunal da lei, aplicavam a interpretação jurídica da lei, enfim, eram intelectuais supercapacitados. Em sua maioria fariseus. Os rabinos abriam inquérito em caso de suspeita de heresias, curandeirismo, feitiçaria e falsas profecias. Esses inquéritos, depois de evidenciados, iam a julgamento para decidir se tratava de um caso legítimo de falsa profecia, adultério, bruxaria dentre outros pecados. Quem julgava os casos eram os doutores da lei. Era uma função muito importante perante o povo. Perceba o quanto Israel levou a sério sua fé, depois das loucuras de Antíoco Epifânio. Nada como um pouco de perseguição para pôr ordem na casa. Não tem muito mais o que falar sobre os Tzadokim. Seus escritos não duraram até nossa geração. Como eles eram uma estirpe focada no serviço do Templo de Jerusalém, quando este foi destruído por Tito no ano 70 d.C., eles simplesmente sumiram do mapa. Alguns rabinos afirmam que o partido foi absorvido pelos fariseus. Outros afirmam que existem saduceus ainda hoje nas sinagogas, porém sem se identificarem com a ordem. Dizem que o judaísmo caraíta da Idade Média tem inspiração nos saduceus ou receberam influência deles. É provável que na reconstrução do Terceiro Templo poderemos evidenciar o renascimento da ordem. Confira com detalhes a história dos fariseus, zelotes, essênios e anunnakis. Ou, se preferir, visite nossa playlist devocional e receba uma palavra que alimentará sua alma. Nossa casa é completa. Seja bem-vindo. Que Adonai abençoe sua vida. Que o Altíssimo te conceda a paz. Até o próximo vídeo. Shalom.